boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Mais uma aula. Pessoal, como eu falei para vocês, nós estamos seguindo o curso de uma maneira bem natural e eu estou deixando a espiritualidade me orientar para os tipos de tema e para a abordagem que vamos ter nas aulas a partir de agora, né? Então, hoje foi pedido para que eu falasse para vocês sobre uma relação muito importante, que é fundamental da gente entender e da gente respeitar para ter um bom desenvolvimento espiritual e, consequentemente, ter um bom desenvolvimento mediúnico. Primeira coisa que eu já consigo perceber a necessidade de explicar, começando a falar com vocês, é o seguinte: existe uma grande diferença entre espiritualidade e mediunidade, né? Para entender a sua mediunidade, você precisa entender a espiritualidade, né? E vice-versa. E para a gente começar a entender a nossa mediunidade, primeiro é necessário que a gente entenda o lastro espiritual da vida. Não tem como você entender a sua mediunidade sem você, por exemplo, acreditar na espiritualidade. Não tem como você desenvolver a sua mediunidade se você, por exemplo, não tiver hábitos espirituais, como, por exemplo, meditação. É o mais básico, é o que você consegue fazer sem você comprar 1000 velas, 1000 farinhas, 1000 charutos e tudo mais. Isso é depois. Você começa a agregar elementos materiais à sua espiritualidade quando você já domina a sua espiritualidade individual, a sua mediunidade. Então, como é que eu vou fazer uma oferenda material para um guia meu, se eu não sei me conectar com ele para saber o nome dele, para saber, através do estudo dos 7 sentidos da vida, qual o nome dele, o que ele significa entre esses 7 sentidos, quais são os sentidos com o qual esse guia trabalha, consequentemente, quais são as frutas, as cores de vela, de guia, que eu vou utilizar na oferenda. E eu não consigo saber tudo isso sem antes eu estudar a materialidade, né? Então, gente, a primeira coisa que a gente precisa entender e respeitar é a relação da materialidade com a espiritualidade. Não são coisas separadas, são coisas diferentes. Porém, são coisas que andam juntas. Já ouvi uma pessoa dizer, mas, Micael, eu não posso, no momento, focar no espiritual, porque eu estou passando por dificuldades materiais. Eu respondi a essa pessoa, mas aí é que está o primeiro erro. Achar que espiritualidade é uma coisa e a vida material é outra, certo? Não existem trabalhos espirituais para abertura de caminhos materiais? Então, se fossem coisas totalmente opostas, eu não teria como interferir na vida material de uma pessoa através de um trabalho espiritual. Ou eu não teria como influenciar a saúde de uma pessoa através de uma oração, por exemplo. Compreendem? E a mesma coisa, isso até é simples de entender, principalmente quem já trabalha com guias espirituais, oferendando-os, independente se você chama a sua vertente espiritual de Umbanda, de Candomblé, de Quimbanda, de Catimbó, de Jurema Sagrada, de kardecista, bruxa, não interessa. Guias espirituais não são propriedades privadas de nenhuma religião. Todo mundo tem guias espirituais, certo? Então, se você
cultua seus guias espirituais, independente da vertente religiosa, já deve estar muito claro para você que a relação entre a espiritualidade e a materialidade. Só que para muitas pessoas, e isso foi uma das coisas que eu reparei, já sabia da importância, mas reparei a profundidade da importância com toda essa mudança e toda essa reforma. Que a via de mão dupla existe entre espiritualidade e materialidade. Então, não é só você oferendar o guia espiritual para que o guia consiga absorver aquela energia material e demonstrar um efeito material na sua vida. Não é só você colocar pedras, ervas e velas dentro do espaço mágico para gerar uma força material para que você consiga atingir o lado material daquilo que você está ali manipulando para que seja feito. Mas também vale o contrário, você modificar aspectos materiais da sua vida para que você abra caminhos e tenha renovações espirituais na sua vida. Eu vou dar um exemplo aqui desta sala, deste escritório que estou. Este lugar, ele carregava muita sujeira, bolor nas paredes, estava abandonado por muito tempo, não se fazia uma faxina há muito tempo. Naturalmente, a condição material fez com que energias de mesma vibração fossem atraídas por magnetismo, nós já falamos sobre isso, para este ambiente. E eu cheguei aqui com todas as minhas firmezas em ordem, sendo uma pessoa que está fazendo piada até quando está na merda, né? Eu tenho um bom humor que nem eu acredito no bom humor que eu tenho em certas situações. E mesmo com toda essa positividade, eu cheguei neste ambiente e senti o impacto espiritual da condição material do local. Nossa, até rimou. Entendem? Então, gente, se vocês querem aprender a cuidar da espiritualidade de vocês, para que vocês entendam como funciona a sua mediunidade, porque mediunidade é individual, não existe uma receita de bolo mediúnica para todos. Primeiro, você deve ver se as condições materiais dos seus ambientes, da sua vida, do seu corpo, estão alinhados com o que você está buscando. Então, iria adiantar, por exemplo, lá no quintal, onde é o espaço onde eu abro os trabalhos, onde a gente vai realizar trabalhos e tudo mais. Eu realizar trabalhos espirituais lá com a parede cheia de fungo, não ia ser bom. Eu ia poder realizar o trabalho mais potente do mundo. A energia ia bater de frente com a energia material do local e ia se anular. Dois vetores de força contrários se anulam. Então, se eu quero preparar um local na minha casa para eu fazer um altar, qual é a primeira coisa que eu vou fazer nesse local? Ver se ele está pelo menos limpo. Porque às vezes você não vai ter dinheiro para reformar, para fazer 1000 coisas e tudo mais. Mas, pelo menos limpo, tem que estar esse local. Eu quero dormir melhor. Opa! Então, o que eu começo a fazer? Organizar o quarto, limpar o quarto, arrumar a cama, não deixar a toalha molhada em cima da cama, né? Então, olha só, a espiritualidade, ela nos ensina também a cuidar da materialidade. Eu dei esse exemplo da toalha em cima da cama, porque era uma coisa que eu fazia assim desde sempre. Porém, eu comecei a ver que mantendo o quarto em ordem, eu tinha um melhor desempenho espiritual. Então, eu aprendi a prestar atenção na toalha por causa da espiritualidade, né? Então, vejam só que interessante. Eu quero
Eu estou sentindo que a energia da minha casa está pesada. Ai, foi porque eu recebi uma visita? Ai, foi porque mandaram uma macumba para mim? Pode ser, pode ser. Às vezes você recebeu uma visita e a energia da casa baixou. Na outra, você sofreu um ataque espiritual e a energia sua e da casa baixou. Pode acontecer? Pode, acontece. Porém, antes de achar que é demanda, que é macumba, que é inveja, que foi a visita, observa a casa. A casa está limpa? A casa está organizada? Como é que é o ambiente da casa? As pessoas vivem em harmonia? Ou tem uma pessoa que odeia a outra vivendo ali no meio? Então, assim, não adianta eu fazer de tudo para cuidar da espiritualidade se a condição material da minha vida está fazendo um vetor contrário a tudo que eu estou fazendo. Vocês compreendem como opera as renovações materiais da nossa vida? O porquê que elas acontecem? Por conta disso. Tá? Então, é sempre necessário prestar atenção. Às vezes a casa está limpa, a casa está organizada, a casa está reformada, mas vivem pessoas ali, que são pessoas materiais, que se odeiam, ou só brigam, ou não brigam, mas ficam desejando, mentalizando, invejando um ao outro. Então, como é que vai ter uma energia boa neste local? Como é que eu vou conseguir cuidar da minha espiritualidade nesse local? Por mais feiticeiro, mago, que eu seja. Né? E para vocês terem uma ideia de como isso é real, eu estava falando da sala, né? Havia uma quantidade tão grande de energia densa aqui, de tristeza, que antes de reformar, eu não conseguia ficar aqui para trabalhar, porque eu me sentia triste. Mesmo estando feliz com a mudança, mesmo estando animado, e eu percebi que aquela tristeza não era minha, de tão forte. E vejam só, eu sou uma pessoa que trabalha com energia, que conhece eu conheço minha mediunidade, sei quando é espírito trevoso falando no meu ouvido, sei quando é guia espiritual, pelo teor da mensagem, você sabe quem é. Então, mesmo assim, então quer dizer, ninguém está imune. Se você não tem condições materiais que estejam alinhadas com os propósitos espirituais que você busca. Certo, gente? Tá? Então, isso é uma coisa importantíssima. Importantíssima. Isso é um porquê, por exemplo, se paga um trabalho de magia. Primeiro, que o trabalho de magia ele vai ser feito com elementos materiais, e os elementos materiais ele precisa ser comprado. Ou você faz uma oração para Pai Oxalá e cai uma vela branca do céu para você acender para ele. Mas engraçado. É legal que eu sei que vocês estão rindo, mesmo com a câmera desligada e o microfone desligado. Né? Então não acontece esse tipo de coisa, né? Se eu quero acender uma vela para Pai Oxalá, eu tenho que ir lá comprar uma vela branca e acender. Para quem não está familiarizado com nomes de orixás, Oxalá no sincretismo católico seria Jesus Cristo. Tá? Porém, Jesus Cristo, no sincretismo iorubá, também pode ser associado a Oxaguian, a Oxalufã. Tem várias, são variações que a gente já tinha falado, variações energéticas da mesma deidade, tá? É que no cristianismo eles juntaram todas essas deidades em um representante só. Isso acontece em muitas religiões, eles pegam várias deidades e transformam em um arquétipo só. Isso aconteceu inúmeras vezes na história do mundo por conta das invasões, dos sincretismos, dos panteões e as misturas, as miscigenações culturais que aconteceram no decorrer do mundo, não foi só no Brasil. O que os romanos fizeram
em termos de religião e conhecimento com a Europa, né? Eles fizeram um combinadão geral de tudo, né? Que eles invadiram. Eles cataram tudo e misturaram ali, pronto. Culto, antiguidade greco-romana, né? Greco-romana. Isso já simboliza muito do que eles fizeram ali com a Grécia, né? Se apropriar de muita coisa. Então, isso acontece desde que o mundo é mundo e, consequentemente, as deidades são assim. Mas, independente de qual panteão que você adora, é necessário que haja o movimento material para que o contato espiritual aconteça, certo? Então, a oferenda, o trabalho espiritual, fora os elementos que eu compro para ter ali no trabalho, também tem o esforço espiritual da pessoa que vai realizar o trabalho. E o esforço espiritual demanda energia, demanda ATPs. ATPs eu consigo recuperar me alimentando. E alimento eu compro. O tempo que eu gasto hoje. Não existe uma frase de um cara que eu não gosto muito, mas a frase, nesse contexto de mundo que a gente vive, felizmente ou infelizmente, é verdade. Tempo é dinheiro. Né? Então, tudo tem valor agregado. Então, gente, é por isso que se cobra atendimento de magia, tá? E se eu não quiser pagar? E se eu fizer de graça? O trabalho perde força. O trabalho perde força. Se eu quiser pagar a mais, o trabalho ganha força. E se eu sacar R$ 500 e tacar no meio do trabalho? Putz, esquece, ninguém segura. Né? Se eu pego o dinheiro vivo e oferendo, nossa, né? Então, assim, é uma via de mão dupla. Você tem que confiar e você recebe, né? A espiritualidade é assim, você dá o passo, eles dão o chão. Você deu o próximo passo, eles continuam dando o chão. Se você pega e fica com medo e fala, não, eu quero ficar aqui, eles não vão dar chão nenhum para você. Você precisa do chão? Porque às vezes a gente quer caminhos abertos, a gente quer um monte de coisa, a gente quer resolução, a gente quer quebrar os padrões, mas a gente não quer sair do lugar. Então, para que o caminho vai ser aberto? Tipo, é igual eu abrir a porta da sala para receber alguém e não ter ninguém para receber. É um esforço em vão. E a espiritualidade não se esforça em vão. Né? Então, existe essa frase dentro das religiões de matriz africana, né? Que é dá o passo que Exu dá o chão. Por que Exu? Porque Exu, dentro das mitologias, ele é o mensageiro. Então, por exemplo, quando você faz uma oração para Nossa Senhora Aparecida, quem pega a energia da oração e leva para Nossa Senhora é Exu. Ou, no kardecismo, o guardião. Ou, no catolicismo, o sagrado anjo da guarda. E tem gente chamando Exu de diabo, não sabe que o cara é anjo, né? Então, assim, nós temos aí essa necessidade de entender que nada cai do céu. Sempre é necessário uma movimentação de ordem material, de ordem prática. Às vezes, você não precisa fazer a reforma da casa, mas você precisa mudar um hábito. Olha, tem tal coisa que estou fazendo muitas vezes por dia, precisa diminuir. Ah, todo fim de semana eu faço um churrasco, eu me entupo de carne e encho a cara. Gente, eu não estou falando assim,
você tomar a sua cerveja, também não é virar, tipo, 30 litrões de cerveja no fim de semana, mas assim, não tô falando assim, quem toma a sua cervejinha, quem sai, não é isso. Mas é tipo, enfiar o pé na jaca toda semana, ô, meu amor, não adianta você manter a tua casa em ordem, você reformar a tua casa, você parar de brigar, você fazer 15 Ave Maria por dia antes de dormir quando você acorda, que não vai adiantar. Então, também não é só a matéria por si só, é como você cuida da sua matéria, é como você cuida do seu corpo, é como você cuida da sua saúde, tá bom? Gente, o conteúdo, a aula até que rápida, né? Porém, vejam que profundo tudo que falamos, né? Reflitam, reflitam, percebam, percebam que às vezes certo caminho está fechado porque nós não estamos dispostos a trilhá-lo, certo? Então, a mesma coisa, caminhos financeiros, que é uma coisa que veio aqui, eu vou falar. É uma coisa que é muito procurada dentro do tarô. Perguntam sobre amor e trabalho. É a grande maioria mesmo. Tem exceções, óbvio. Astrologia, a pessoa vem fazer a revolução solar, quer saber como vai ser o próximo ano. Amor é o foco, a primeira coisa que a pessoa quer saber, amor e trabalho, né? Então, caminhos financeiros. Como é que eu tenho caminhos financeiros abertos se eu não ouso, se eu não aposto? Então, como é que eu vou dar um passo financeiro para Exu dar o chão se eu estou conformado com a forma como está? Então, às vezes, a abertura, aliás, às vezes não, sempre, a abertura sempre parte de você. A espiritualidade só dá um empurrãozinho que você precisa, dá o pezinho ali para você conseguir atravessar o muro, certo? Então, isso acontece muito. A pessoa quer caminhos financeiros abertos, mas ela não quer investir num negócio diferente, mas ela não quer sair do emprego que ela está 70 anos. Como é que fica, né? Então, gente, reflitam, pare e pensa, tá? Poxa, não tô tendo a materialidade que eu quero. Será que você não está focando só na materialidade? Não tô tendo o retorno financeiro que eu quero. Como é que você está cuidando da tua espiritualidade? Você está nutrindo a sua espiritualidade com elementos materiais para que a espiritualidade possa influenciar na sua vida material? Não estou falando que você vai deixar lá uma maçã verde e uma canjica para Pai Oxalá e vai oferendar para ele, aí o Pai Oxalá vai vir, a canjica e a fruta vai sair flutuando, indo para o céu. Não, mas é o quantum energético que aqueles elementos têm. Os guias espirituais, eles transformam aquela energia material em uma outra energia material para aquilo que você pediu para eles. Então, de repente, tudo que você precisa fazer é uma oferenda. Mas só que para fazer essa oferenda, eu preciso passar pelo crivo do porquê que essa oferenda. Por que que precisa da oferenda? Nossa, mas essa oferenda vai isso? Meu Deus, mas por que que vai isso? Opa, por quê? Tem um porquê. Tem um motivo. Entendeu? Tudo na espiritualidade tem um motivo. Né? Então, até gente,
até nas linhas espirituais que trabalham com elementos de origem animal, né? Então, aí, o espírito ele pediu para fazer a oferenda de uma galinha. Exemplo. Meu, tem bom motivo para aquela galinha estar sendo pedida. Um motivo muito melhor do que o motivo pelo qual a gente abate centenas de milhares de bichos nos matadouros. E ainda desperdiça a carne. Lembrando que as religiões que trabalham com elementos de origem animal aproveita até o osso, aproveita tudo. Não há desperdício. Então, assim, tudo tem um motivo. Às vezes, não estou falando aqui que vocês vão ter que matar galinha, gente, pelo amor de Deus, eu só estou esclarecendo algumas coisas que eu sei que são tabu, mas eu não estou falando que vocês vão ter que... Nada disso. Eu não trabalho com elementos de origem animal. Tá? Eu não trabalho, por opção, mas eu entendo que quem trabalha tem a justificativa magística por trás disso. Né? Igual o álcool. Muitas pessoas olham o guia espiritual bebendo e se assusta, porque nós utilizamos o álcool para certas coisas. Mas não vamos misturar a nossa malícia, a nossa vontade de fugir dos problemas, com o álcool que o guia está usando. O álcool dentro da magia é um catalisador mágico. Ele não é um entorpecedor cerebral. A fumaça de um cigarro, de um charuto ou qualquer outro elemento de origem vegetal que o guia utilize, ele é diferente do uso que eu faço. Por que que para a gente parece absurdo? Porque a gente utiliza para motivos absurdos. E a gente projeta no guia espiritual a nossa sombra, a gente vê o guia lá com a cachaça, com o charuto e fala, seu bêbado, seu não sei o quê, nossa, esse espírito não é de luz. E você é, né, meu amor? Enchendo a cara de cachaça e fazendo pior do que o guia espiritual, você se vê no direito de apontar o dedão na cara dele e falar assim, olha, você não é de luz. Tá? Então, nós teremos aulas falando sobre elementos materiais, onde nós vamos relacionar os elementos materiais com os 7 sentidos da vida, e a partir de agora, vocês vão entender, se eu estou com um problema em certo sentido da vida, como é uma oferenda para atingir isso que eu preciso? Como é que eu faço essa oferenda? Qual elemento? Porque se eu conheço os 7 sentidos são áreas da vida, e eu consigo relacionar os 7 sentidos com elementos, pronto. Eu entendo a alquimia que existe entre a espiritualidade e a materialidade. E é com essa frase que eu encerro a aula de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Um abraço.